Então, pessoal, bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão. Vocês devem se lembrar que nós estávamos trabalhando e vendo, e começamos, na verdade, a fazer uma apresentação, né, e uma exposição a respeito das vanguardas artísticas que surgem no início do século XX, final do século XIX, mas, sobretudo, início do século XX, que vão influenciar todo o processo de modernização e da modernidade europeia e também em todo o mundo ocidental. Hoje, nós vamos tratar da influência de um movimento, na verdade, e da influência de um pintor, de um artista muito famoso, reconhecido, que vocês certamente conhecem ou já ouviram falar, e que exerceu uma influência durante o período em que ele produziu e viveu, embora tenha tido uma vida curta, muito intensa, e exerceu uma influência posterior também ao período em que viveu e produziu. Essa pessoa é o Van Gogh, vocês já devem ter ouvido falar. Vincent Van Gogh. E o Van Gogh influenciou muito um movimento posterior à sua própria vida, que é o expressionismo. Então, ele teve uma vida curta, morreu de forma trágica e é considerado um dos precursores do expressionismo, que, por sua vez, produziu desdobramentos importantes, abrindo caminhos para uma diversificada forma, ou diversificadas formas de manifestações artísticas no século XX. E tem um filme que está na Netflix, vocês devem ter visto já, se não viram, recomendo vivamente. Eu não me lembro o título exatamente, mas ele trata da vida, uma biografia de Van Gogh, toda feita em desenhos. E são desenhos a partir da técnica, da proposta introduzida no campo da arte por Van Gogh. Então, e lá você vai ver a biografia dele, a relação de Van Gogh com o irmão Theo, que financiava, na verdade, as obras, as dificuldades emocionais do Van Gogh, a convivência dele com a arte e os artistas, e a própria produção artística dele. Ele morre, aparentemente, ele cometeu suicídio, mas levou um tiro, talvez por acidente, no estômago, e ficou durante 2 dias vivo, agonizando, sofrendo, até que faleceu. Então, é uma vida trágica, uma vida conturbada, mas, ao mesmo tempo, absolutamente produtiva. No pouco tempo quando ele descobriu que ele seria pintor, ele já tinha, se não me engano, 28 ou 30 anos. E ele produziu durante alguns anos. E nesses poucos anos de produção, foram centenas e centenas de obras que ele não conseguia vender, na verdade. Então, o reconhecimento público, né, mundial, só chegou para ele, chegou muito tarde para ele, né? Mas, felizmente, para nós, para as gerações posteriores, nós, inclusive,
tivemos e temos tido a oportunidade não só de conhecer a obra dele, mas de conviver e estudar, como nós estamos fazendo aqui, todas as consequências das formas artísticas que ele ofereceu ao mundo e ao mundo da arte. Então, ele começa exatamente a partir dos impressionistas, porque ele vai entrar em contato com os artistas impressionistas, ele vai viajar para Paris e, e os impressionistas vão exercer uma influência enorme sobre ele, né, sobre a forma como ele vai trabalhar, sobretudo as cores, que nós vamos ver. As cores são elementos essenciais na arte de Van Gogh, mas no expressionismo, sobretudo, né? Porque é através das cores que os sentimentos, que a emoção do artista, sobretudo, vai poder se revelar. Então, outra influência importante de Van Gogh, na obra de Van Gogh, no pensamento de Van Gogh, é exatamente são as gravuras japonesas, que na segunda metade do século XIX chegaram em Paris através de algumas exposições artísticas, de artistas importantes vindos do Japão. E são figuras sem fundos que consideram a perspectiva, sem panos, né, sem planos de fundo, que essa influência também foi determinante na obra de Van Gogh. Então, o uso de cores muito fortes e contrastantes, camadas grossas de tinta sobre a tela, isso era utilizado por Van Gogh e depois pelos expressionistas para intensificar a, a emoção, a transmissão da emoção que o artista queria trazer para a tela, mostrando para o público ou para o seu com quem a obra dialogasse, era exatamente as cores, a intensidade das cores e as sequências marcadas por excesso de tinta na tela, provocando relevos importantes que faziam parte dessa forma de expressão através da arte visual. Ele se preocupava muito com o diálogo, através da linguagem artística, como ele transmitiria a sua emoção, aquilo que ele sentia, que ele experimentava, que ele vivia, através da tela, através da pintura, através do quadro, para o público, né? Então, a arte para ele era uma questão de sobrevivência, tanto econômica, que ele nunca conseguiu vender, então quem comprava os quadros dele era o irmão Theo, e através de quem ele dialogava e nós pudemos conhecer um pouco do pensamento de Van Gogh, um pouco da vida, um pouco do que ele pensava e sentia. Então, ele escrevia cartas, e nessas cartas ele revelava o que ele estava vivendo e a sua relação com o próprio mundo artístico e com a própria arte. Uma das cartas, e em várias delas, na verdade, ele discorreu sobre o uso das cores, que ele usava para expressar as emoções e a sua condição interior. Então, um quadro que eu vou mostrar, o único dele aqui, porque a gente não tem muito tempo, é Noite Estrelada, talvez um dos mais conhecidos de Van Gogh. Ele usa pinceladas muito fortes, intensas, marcadas. Existe um movimento espiralado, vocês vão ver, né, das nuvens que ele pinta, reflexos circulares da luz e das estrelas, da luz proveniente das estrelas e da lua. Então, no quadro tem uma movimentação
intensa na parte superior, e na parte inferior existe uma calma, né, da cidade que se encontra adormecida durante a noite. Então, tudo isso é utilizado para expressar o sentimento, né? Os estados, como dizem alguns estudiosos, os estados da alma. E essa forma de expressão vai surgir e se repetir, sendo absorvida pelos pintores expressionistas. E essa tela, ela é exemplar nesse sentido, para que a gente possa compreender o quanto Van Gogh estava preocupado com a forma ou com as formas possíveis de expressão da emoção, do sentimento. E foi exatamente o movimento expressionista quem mais absorveu essa influência de Van Gogh. Então, é um movimento amplo, que se desdobra em grupos, que na verdade, se subdivide em alguns grupos, não é um movimento único, mas a ideia central desses artistas expressionistas é exatamente romper com os padrões utilizados na pintura por meio da expressão do universo particular, individual, subjetivo, íntimo do artista, através da arte. Então, algumas características do expressionismo para a gente compreender e para que isso fique bem claro para nós. Havia uma ênfase, portanto, nos aspectos emocionais e psicológicos, né, capturados e transmitidos pelo artista. Eles empregavam formas distorcidas e cores com forte carga emocional, que indicavam um certo exagero com relação ao que eles reproduziam da natureza, né? Porque era uma produção artificial com o objetivo de expressar emoções, estados psicológicos. E também faziam das imagens um reflexo dos seus próprios sentimentos. E nós não podemos esquecer do momento em que eles estavam vivendo, que eu tratei nas aulas anteriores, né? Um momento conturbado da história mundial que essas vanguardas vão atravessar, né? Existe um período conhecido, finalzinho do 19 até a Primeira Guerra de Belle Époque, que é um momento de otimismo, de crença num futuro garantido pelo pensamento científico, pela crença no desenvolvimento da ciência, em todos os campos, onde quando a tecnologia vai invadindo a vida das pessoas, a vida nas cidades, né, e isso tudo vai gerar uma espécie de otimismo, mas que logo vai ser contestado em função da chegada e dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, né? Foi o que nós tratamos na aula passada. Então, as obras desses artistas vão refletir também esse momento, e, ao mesmo tempo, o desespero e a descrença das pessoas da época, né, que estavam vivendo aquele momento conturbado e que produziu muita tristeza, muita morte, muito conflito, e que, portanto, tinha como consequência a descrença das pessoas, né, o desespero em função dos acontecimentos. E os artistas refletiam exatamente essas imagens densas e angustiantes. Então, essas são as bases essenciais para se compreender o expressionismo alemão.
Além disso, o expressionismo apresentava o que não é, que nós não vamos, poderia se fazer uma comparação entre o expressionismo e o fauvismo. Havia realmente uma semelhança, nós vamos ver mais na frente um pouco do que seja as características básicas do fauvismo, mas a ideia do artista expressionista estava focado no uso das cores, né? De forma que eles inovaram absolutamente com relação aos tipos, às formas, às técnicas de uso das cores até então. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, desse primeiro grupo que nós vamos apresentar, que é a Ponte, é um dos grupos que compõem o espectro do expressionismo alemão, que ele surge na Alemanha e ele vai ter repercussões além da Alemanha, mas o expressionismo é alemão por excelência. Esse grupo, A Ponte, tem como expressões mais importantes o Erich Heckel, Carl Schmidt Rottluff e o Ernest Kitchener. Vou falar dos três, estou citando os três porque eu vou mostrar algumas obras para vocês. Uma delas, que vai mostrar que nós podemos perceber essas características do expressionismo, sobretudo a intensidade das cores, sendo utilizada de uma forma jamais vista no campo da arte visual, As Meninas que se Banham no Lago, exatamente do Ernest Kirchner. Ele usa o vermelho, o laranja e a tonalidade da pele representada pela cor laranja, o que parecia um absurdo para a época, e o verde também, usado como forma de indicar sombra dos corpos. E as cores são puras, sem variação e sem o uso do preto e do branco. Isso altera a tonalidade, a luminosidade do quadro. Vocês vão perceber também que o desenho tem uma função secundária, não importa muito o desenho propriamente dito, né? Pois qual que é a intenção? Exatamente utilizar as cores para expressar o sentimento e a emoção. Veja esse quadro de Ernest Kirchner, né? O desenho tem pouca importância, mas as cores são muito intensas e cores que não haviam sido jamais usadas para representar o corpo de mulheres em correntes artísticas anteriores. Outro grupo importante é o Cavaleiro Azul, que surge a partir, basicamente, mais ou menos em 1911, em Munique. Tem três artistas importantes: Franz Marc, August Mack e Vassily Kandinsky. São artistas importantes que não se pode desconsiderar a sua contribuição no campo do expressionismo alemão e que tinham como características o que os diferenciava dos artistas de outros grupos expressionistas, é exatamente uma busca da expressão artística e do sentimento, da emoção, através de uma orientação mais espiritual, mais voltada para o místico, né? E um desses artistas desse grupo, o Cavaleiro Azul, é Kandinsky, que trilhou um caminho muito específico e original. Ele vai radicalizando a sua experiência no campo da arte pictórica, da arte visual,
até produzir elementos absolutamente abstratos. Então, na verdade, a gênese da abstração, da arte abstrata, está exatamente na obra de Kandinsky. Veja esse quadro, Composição 4, de 1911. É o que a gente conhece, e Kandinsky ele avança muito em termos de abstração na arte. Então, ele usa elementos da linguagem visual, ele faz uso de linhas, de cores, de formas, e ele produz uma possibilidade, ele cria possibilidades novas, até então impensadas no campo da arte visual, e que vai produzir, claro, efeitos importantes no mundo da arte e, sobretudo, inovar em função do seu grande, enorme, importante índice de abstração na arte. Você vê aqui que ele trabalha com formas, com linhas, com cores, e que é difícil identificar alguma representação de algum objeto ou de alguma elemento da natureza, né, em função da intensa proposta focada na arte abstrata, na abstração. Então, e um outro grupo também importante do expressionismo alemão é o grupo Nova Objetividade, que era uma proposta crítica, era uma crítica direta às elites políticas da época, né, à sociedade burguesa, que vivia enquanto o mundo se digladiava durante a Primeira Guerra Mundial. Eles viviam com suas no luxo, no conforto das grandes cidades europeias, como Paris, Londres, Roma, etc. Então, esse grupo ele vai contestar exatamente as condições de vida que geraram, que tiveram como consequência as duas grandes guerras mundiais, e vão ser perseguidos, sobretudo pelo Estado nazista, até desaparecer esse movimento em 1930. Dois artistas são importantes, que estão associados a esse grupo Nova Identidade do expressionismo alemão, que seria o terceiro numa espécie de ordem cronológica que teria surgido em 1920. Otto Dix e George Gross. É importante que vocês associem esse grupo com esses dois autores, porque eles são citados e existe realmente uma conexão entre o grupo Nova Objetividade e esses dois artistas, o Otto Dix e o George Gross. Então, o Dix, ele foi voluntário na guerra. Então, e inspirado por Goya, por Francisco Goya, que tem uma obra muito importante no século XIX, ele retratou os horrores da guerra que ele mesmo presenciou nos campos de batalha. Então, tem duas pinturas dele aqui. O Vendedor de Fósforo, que ele mostra a indiferença, o descaso, né, da população, sobretudo da burguesia, da elite da época, com relação aos ex-combatentes, aos mendigos, à pobreza e tudo que ocorria em volta deles, que dizia que na verdade representava a decadência daquela sociedade que havia vivido a Belle Époque e que foi
comprometida, condição de vida comprometida pela Primeira Guerra Mundial. E o trabalho Metrópolis, que também é uma forte crítica à sociedade alemã da época. Então, é uma arte que foi considerada pelos alemães, sobretudo, como uma arte degenerada, né? Então, aqui você vê um ex-combatente da Primeira Guerra que está vendendo fósforo, sentado numa calçada ao lado da rua, com as duas pernas amputadas, o que aconteceu muito com os soldados e os soldados da Primeira Guerra Mundial foram cidadãos comuns, que na maioria dos casos nem tinham preparação militar. Eles se alistavam e iam para a guerra. E aqui, exatamente a situação de um desses ex-combatentes, e as pessoas passando sem dedicar a ele a atenção que ele poderia estar recebendo, ou os cuidados que essa sociedade poderia oferecer, melhorando a condição de vida deles. Aqui, Metrópolis é um quadro clássico também desse grupo, do expressionismo alemão, enquanto você tem três quadros, né, num só, três ambientes. Da esquerda para a direita, nós vemos aqui um ex-combatente também, de muleta, tendo as pernas sido amputadas, e ao lado mulheres que provavelmente estariam adentrando um salão, que é a imagem do centro, onde as festas da elite alemã acontecia, animadas, né, por bandas, por música, por bebidas, enfim, por tudo aquilo que define uma vida luxuosa em ambos os lados. Você vê à direita madames, né, utilizando um vestido, uma jaqueta, uma blusa de pele de animal, não é, que é caríssimo e sobretudo nesse período, e embaixo também um ex-combatente sentado com as pernas amputadas, demonstrando essa indiferença social com o que estava acontecendo com a população, com a maioria da população alemã. E George Gross, que também foi voluntário da Primeira Guerra, participou da Primeira Guerra, viveu a realidade dos combates, também produz um outro tipo de ilustração, né? Ele trabalha com caricaturas, que satirizam, na verdade, a vida do período, muitos trabalhos feitos em caneta nanquim, que foram publicados em jornais, alcançando uma população enorme. Ele também, na imagem você vê, eu repeti, isso é a mesma imagem, na verdade, cenas de rua em Berlim, em que o Gross também mostra um mendigo, né, pobre, maltrapilho, maltratado, e ao lado duas madames conversando, muito bem vestidas, ou se cruzando numa calçada. Então, o expressionismo alemão, ele tem essa forte carga, né, de crítica social, e que vai se ampliando ao longo da primeira metade do século XIX. Né? Egon Schiele também é um outro artista do grupo, que concentra mais a sua obra também numa crítica importante, e mostrando as classes de trabalhadores, as classes baixas, como referências importantes na sua obra. Então, e ele também gostava de pintar a si mesmo, que se repete na obra do Egon Schiele, mostrando, por vezes, a si mesmo
com um aspecto repulsivo, como é o quadro, como é o caso desse autorretrato aqui que ele faz, um autorretrato cabisbaixo, bem, de forma que realmente feio, né, mal apresentado, mas é a intenção realmente do artista. E no Brasil, o expressionismo vai ter alguns reflexos, né, sobretudo na obra de Anita Malfatti, de Goeldi, Flávio de Carvalho e Iberê Camargo. Nós vamos ver, por exemplo, da Anita Malfatti, a influência dela no modernismo brasileiro. E, na verdade, o reflexo dessas manifestações associadas às vanguardas europeias vão promover uma influência enorme sobre o modernismo brasileiro a partir da segunda metade do século XIX. Então, aqui é uma obra de Lazar Segal, né, que tem uma influência importante do expressionismo alemão, e também o teatro, né, com suas linguagens inovadoras que vão surgir a partir da influência do expressionismo alemão. O teatro vai ser, na verdade, focado, centrado no simbolismo dos objetos, de alguns objetos de uso cotidiano que vão ser introduzidos no teatro, e a iluminação que vai gerar uma sensação de um drama e de muito característico do teatro do período. Eu gostaria de falar mais especificamente do teatro na próxima aula, cujo assunto vai estar associado a outros grupos que vão integrar essas novas formas de expressão artísticas das vanguardas europeias na primeira metade do século XX, e que vão ser, como eu disse, importantes para a gente compreender o modernismo brasileiro, que a gente vai tratar também já na próxima aula, tá bom? Era basicamente isso o que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado, que tenha despertado o interesse para que vocês possam, através de suas pesquisas e leituras, conhecer um pouco mais desse conteúdo que a gente vê aqui muito rapidamente, de forma também superficial, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e desejo a todos um ótimo final de semana